Pessoal, essa aula ela vai ser gravada para ficar à disposição também como comprovação da aula, beleza? Beleza. Tá aparecendo aqui para mim, além do Tiago, Maurício, Luana e Ana. Ok? Mais alguém? Pessoal, a Nicole digitou lá no WhatsApp que não conseguiu entrar. Só tentando aqui trocar uma ideia com ela para ver se eu consigo ajudá-la a entrar aqui para a gente começar. Começou? Oi. Começou? Alô? Quem me chamou? Eu não entendi. Não, estava perguntando se a aula já começou. Ah, tá. O que é que está acontecendo? Estou pronto para começar aqui, mas o pessoal lá no WhatsApp, as pessoas estão indicando com dificuldade de estar entrando aqui no ao vivo, e eu não sei o que é que pode ser. Eu entrei, mas está muito baixo. O som tá muito baixo. Sua voz está falhando. Fala um pouquinho mais perto, por favor. O som está muito baixo, eu quase não estou te ouvindo. Eu vou tentar, então, chegar mais perto e falar mais alto. Melhorou? Praticamente nada. Gente, que coisa. Eu normalmente tenho que diminuir o tom de voz. Não sei se é porque o sistema está muito pesado, mas eu participei da reunião há pouquinho e estava ouvindo bem. Oi? Para mim, aqui, sua voz tá no alto, é normal. É. Confere, então, o som, se o som não está baixo. Às vezes o volume do seu computador está baixo.
Porque eu participei de uma reunião há pouco e estava tranquilo o volume. Oi. Oi? Continua muito baixo. A sua voz agora melhorou, Ana. E alguém comentou que Eu, estava me ouvindo bem. eu não estou te ouvindo quase nada. Como é que está seu volume aí? Eu já coloquei no máximo. Eu vou colocar um fone aqui para ver se acha. Conversa aí para eu ver se vai melhorar. Olha, aqui, estou Ah, falando. agora sim. Ah, tô com fone. Ah, tá. Aí deu. Então deve ser alguma coisa aí da configuração do som do seu computador, Ana. Eu tô no telefone, né? Eu Ah, aumentei todos os. então Agora tá bom. tá jóia. Fica com o fone aí. Tá bom. Eu estou Tá, preocupado Jó. aqui, porque pelo que está aparecendo aqui, a Noemi tentou, indicando aqui que reunião lotada, eu não sei o que é que pode ter acontecido, né? A Nicole também está dizendo que não conseguiu entrar. Uai. Eu E tinha entrado de outro jeito, aí tinha dado errado, né? Aí entrei pelo portal, deu certo. eu acredito que a entrada tem que ser pelo portal. Eu vou até colocar isso lá no grupo. Deixa eu olhar o grupo aqui.
Noemi, parece que você conseguiu entrar, não é? Dá só um ok para a gente aí, por favor. Consegui, sim. Ok. Eu não sei o que aconteceu com a Nicole. É uma pena. Ela me ajudou aí na montagem do grupo para entrar em contato com vocês. Muito estranho. Mas nós vamos ter que começar, moçada. Já são 7h15. Vou só deixar um recado para a Nicole aqui. Muito bem. Moçada, tem alguém que não teve aula comigo antes? Todo mundo já teve aula? Eu não, sou nova. Entrei no dia que entrou a pandemia. Tá. Você é Noemi? Isso. Tá, joia. Eu tô ainda me acostumando com a tela aqui do Teams, tem algumas coisas que a gente vai se ajustando. Tá, joia, Noemi? Seja muito bem-vinda. Obrigada. O restante da turma, então, estou julgando pelo silêncio que todo mundo já teve aula comigo, ok? Ok. Beleza. Então, moçada, eu queria, antes da gente começar, a gente está fazendo aí coordenação, direção, professores. A gente sabe que é uma situação complicada, tá? Algo novo, algo inesperado, esse processo todo que está acontecendo. Mas, assim, eu tenho certeza que muito poucas instituições no Brasil têm condição de continuar oferecendo condições de vocês terem aula do Pitágoras. Eu tenho 2 filhos fazendo curso superior e todos 2 a instituição suspendeu aula e disse que assim não tem nem segurança se eles vão poder aproveitar o semestre. Tá? Então, assim, a gente está tentando ao máximo. Só que é um processo novo para todo mundo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como é que está sendo? Vocês estão conseguindo se ajustar? O que é que está funcionando bem? O que é que precisa melhorar? Até para a gente, assim, repartir com os outros professores, para a gente poder oferecer as melhores soluções de vocês. Como é que vocês estão vendo aí o processo dessas 2 semanas aí de mudança? Eu, Flávio, Ana Lúcia, né? Eu estou um pouco atrasada, porque semana passada eu não me dediquei. Mas agora o portal está funcionando. A gente estava tendo problema porque nada estava funcionando. Então a gente ficou perdido, né? Mas agora está tudo ok. Tem as aulas. Aparentemente vai entrar nos eixos agora. E vocês todos têm respondido bem rápido as nossas solicitações. Eu acho que vai dar para levar. Só ter um pouquinho de paciência com nós. Não, tá jóia, tá jóia. E assim, a gente tá sentindo também que esses primeiros momentos é um momento assim, da gente muito mais ir se acostumando com o novo ambiente, com a nova realidade e fazendo os ajustes que forem necessários, do que propriamente estar se preocupando aí em ficar enchendo vocês de assunto novo e tal. É lógico, a gente não pode também
ficar só batendo papo, porque tem um conjunto de informações aí, de conhecimentos que vocês precisam ter. Mas vocês podem estar aí tranquilos que a gente vai estar dosando aí de acordo com a necessidade. Legal? Ok. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, moçada? Alguma sugestão de melhoria? Alguma coisa que vocês acham que possa ser ajustado, possa ser aperfeiçoado? Eu No acho que o caso, grupo, eu acho que nós do grupo podíamos, assim, não ter vergonha de fazer algum questionamento no grupo, sabe? Porque muitas das vezes a gente fica com vergonha de fazer uma pergunta e deixa de ter oportunidade de passar para os colegas, né? Aí, de repente, a gente pode parar, quebrar essa barreira, quando a gente tiver uma dúvida, fazer diretamente no grupo, que às vezes soluciona a questão de outro colega, né? Sim, sim. no caso, essa plataforma é sugestão da faculdade para todos os professores usarem? Sim. Maurício, não é isso, Maurício? Isso. Eu estou conseguindo identificar aqui pela... Essa plataforma Teams, ela está aí integrada com o portal, tá? Integrada aí com como é que eu vou dizer? Com todo o calendário nosso que a gente tem na Croton. Então, essa foi a direção dada pela empresa. Na realidade, oficialmente, a gente teria que começar a usar o Teams já na segunda-feira. Mas aí a gente já está tentando ir aprender a usar e fazendo esses ajustes para a coisa ir aperfeiçoando. Porque é uma ferramenta que vai muito além desse bate-papo e das aulas ao vivo, mas assim, todos os professores de todas as unidades da Croton no Brasil todo vão utilizar essa plataforma de agora em diante, entendeu? Sim, é porque eu estou observando alguns alunos enfrentando dificuldade para acessar e tem outras plataformas muito mais conhecidas, muito melhor para comunicação e tudo, né? Tanto questão de rota. Mas eu não sei se poderia mudar, né? Já que a gente está conversando só por áudio mesmo, que não é necessário vídeo, no caso, se já tiver um slide pronto lá no portal e tudo, a gente acompanha pelo slide mesmo. Porque muita gente não está conseguindo entrar e, ao meu ver, fica difícil se metade da sala progredir e a outra metade não. Mesmo com a gente ajudando um aos outros na medida do possível, né? Eu entendo sua preocupação, Maurício. Ela é muito pertinente, tá? Inclusive, eu vou apontar aqui e depois vou tentar conversar com a Nicole, ver quem tem gente na instituição que está se dedicando a ajudar quem está com esse tipo de problema e para a gente fazer isso, tá? Porque o objetivo nosso é exatamente não deixar ninguém para trás, tá? Então depois eu vou ver aqui dessa turma que teve dificuldade, tem até colega de vocês do terceiro período, ele está ajudando aí, ajudou vários professores, tinham muitos professores aí com dificuldade de migrar para essas aulas online e tal, e ele está ajudando bastante o Arthur. Então, eu acredito, assim, que eu tenho muita expectativa que quem ainda esteja tendo dificuldade, até a semana que vem, a gente consiga resolver isso. Tá? Porque, assim, como é algo que está acontecendo na companhia toda, então, por exemplo, eu estou usando o WhatsApp aqui, e também um canal lá, para a gente ter um apoio nesse momento inicial aí, para aí depois que a gente esteja todo mundo incluído, a gente trabalhe somente aqui pelo Teams mesmo. Tá joia? Ok.
E aí Tem uma colega perguntando se vai ficar gravada, porque ela está agarrada no trabalho e não pode assistir. Ah, tá. Vai sim, Ana. Ok. A plataforma ela também permite isso e a gente já recebeu a orientação. Ele está sendo, até anunciei isso que eu estou gravando aqui, porque a gente já recebeu o direcionamento de gravar e de depois disponibilizar isso para vocês no YouTube também. Eu queria voltar numa coisa que a Ana falou, tá? E realmente estimular vocês essa questão das dúvidas, até por uma experiência pessoal. Quando eu estava fazendo a graduação, e quando eu fiz a minha graduação, eu sei que muitos, se não quase todos aí de vocês estudam e trabalham, e quando eu fiz eu não trabalhava. Mas eu conversando com alguns colegas, eu vi assim, que o momento mais favorável à aprendizagem é o momento da sala de aula. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo. E quanto mais restrições de horário, ou seja, quanto menos tempo você tem depois da aula, mais importante se torna aquele momento da aula. E aí, eu tomei uma decisão na minha vida acadêmica muito cedo, tá? Que foi a seguinte: o professor está ali para ensinar, aquele é o papel dele. E com raríssimas exceções, eu vi os professores dispostos a ajudar os alunos. Só que o professor, ele não tem... A gente não consegue saber se aquilo que a gente está conseguindo, que a gente está tentando passar, o conhecimento que a gente está tentando passar, ele está sendo efetivamente absorvido ou não. E aí eu falei, olha, naquilo que eu puder, eu vou tentar não sair com dúvida da sala de aula. E, para isso, eu me dispus a perguntar sempre que eu tivesse dúvida. E decidi fazer isso, comecei a fazer isso, tá? E, assim, depois, já bem próximo do final do período, eu tinha um amigo de um outro curso que encontrou com um cara que tinha aula comigo, e aí esse camarada falou a meu respeito, assim, olha, eu gosto de ir na aula que o Flávio tá, porque tem hora que ele é chato, pelo tanto que ele pergunta, mas as perguntas dele acabam ajudando o professor a direcionar melhor o tema, e a gente acaba aproveitando isso, tá? Então, eu queria realmente estimular vocês isso. Se tiver pergunta, se tiver dúvida, não deixa a coisa acumular, tá? Tem disciplinas onde, assim, se você sai com uma deficiência numa aula, você vai carregar aquilo, vai ter muita dificuldade nas aulas seguintes, porque algumas disciplinas têm um encadeamento de assuntos muito fortes, tá? E eu queria até pedir a ajuda de vocês nessas aulas que a gente vai ter, porque quem já teve aula comigo, a Noemi é a primeira aula, mas vocês viram na primeira e na segunda aula o tanto que eu tentei levar vocês a trabalharem juntos, a trabalhar em equipe, a resolver problema, a pensar, a discutir, porque eu penso que vocês aprendem muito mais discutindo o assunto uns com os outros, e eu tendo mais um papel de ajudar em alguma coisa, direcionar aí em algum processo, do que propriamente eu ficar só falando e vocês ouvindo, tá? Até assim, em termos dos estudos aí de neurologia, do processo de ensino-aprendizagem, isso não é bom.
Então, eu vou pedir mesmo a ajuda de vocês para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente discutir e tentar facilitar e fazer a gente conseguir aí ter a aula mais dinâmica possível dentro das limitações que a gente tem, beleza? Alô, tem alguém vivo por aí? Beleza. Ah, tá. Pelo menos uma aí. Ok. Apareceu um outro N aqui, Nicole, então você conseguiu entrar, correto? Dá um... Pode ligar. Beleza. Ok. Então, moçada, deixa eu ver aqui se vai certo. Uma coisa que eu quero colocar para vocês. Essa aqui. Opa. Estão vendo aí a tela? Sim. Beleza. Então, eu fiz um apanhado aqui de alguns slides, de alguns conceitos, para a gente conversar um pouquinho, beleza? Então, lembram do conceito de utilidade? O que é utilidade, moçada? Lembram disso? Ajuda aí. Deu uma falha aqui. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se vocês lembram do que é o conceito de utilidade? O que é que a utilidade representa para um produto? É a demanda do tempo, né? E a localidade, né? De acordo com a necessidade. Ok, mas o que seria, pensando em termos de economia, tá? Em termos de demanda, o que é a utilidade? Mas você pega meu fone, por favor? Oi? Alguém falou alguma coisa que eu não entendi. Vamos lá, moçada. Me ajuda aí. Utilidade, o que é que seria? É algo necessário, né? É difícil falar. Então, deixa eu ajudar aqui. A ideia de utilidade é quando algum produto ou serviço satisfaz alguma necessidade nossa. Ok? Isso. Então, se algo é útil para mim, eu vou demandar aquele produto. Ok? E aí, nesse sentido, lembram do exemplo que eu dei do ar? Por que o ar não tem preço? É abundante. Isso. Ele é muito útil, mas ele é abundante. Ok? Então, existem coisas que você não valoriza porque você não vê sentido naquilo ali e não está disposto a pagar. Ok? Muito bem. E aí, olha o que é que essa frase diz. A logística cuida das atividades que acrescentam utilidades de tempo e utilidades de lugar ao produto ou serviço, aumentando o seu valor. Ok? O que é que seria a utilidade de tempo, moçada? O que é que vocês acham? Alô? Vou esperar vocês falarem, moçada. O que é que seria a utilidade de tempo? É alguém suprir sua necessidade com algum produto naquela hora que você precisa. Exatamente. É isso mesmo.
Então, o que é que a logística faz? Por que é que a logística acrescenta utilidade de tempo? A logística tem a ver com colocar o produto no momento em que os consumidores demandam, ok? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Uma empresa que produza, trabalhe com chocolate, a demanda dela é constante ao longo do ano? O que é que vocês me dizem? Sim. As pessoas comem a mesma quantidade de chocolate o ano todo? Ah, não. Não. Natal, Páscoa. Ok. Então, a gente já tem uma tradição aí de chocolate na Páscoa, não é isso? Isso. Então, vocês percebem que a empresa ela tem que se preparar para colocar mais produto à disposição do cliente na época da Páscoa? Sim. Estoque, né? Exatamente. Isso vai envolver todo um processo, porque não adianta, por exemplo, produzir chocolate o ano todo se o chocolate tem um determinado prazo de validade. Concorda comigo? Então, você precisa fazer com que aquele produto esteja no tempo correto, ok? É muito parecido também com alguns produtos que o pessoal costuma consumir mais no Natal. Peru, por exemplo. Então, a empresa tem que pensar em colocar aquele produto. Não adianta colocar muito produto num período que ele não é demandado. E o inverso também é um erro. Você não ter produto para oferecer para o seu cliente no momento em que ele precisa. Beleza? A segunda utilidade é a utilidade de lugar. Ou seja, a logística cuida de colocar o produto no lugar onde ele é demandado. Ok? A gente comentou um pouquinho disso. Por que é que a grande maioria dos produtos são mais caros na beira da praia do que no supermercado? Oi? Localidade. O produto está sendo colocado num lugar aonde as pessoas já estão predispostas a pagar um pouco mais por aquele produto ali. Okay? Se você pensar num picolé, se você pensar numa bebida qualquer, numa água de coco, alguma coisa desse tipo, tá? O sujeito está ali na beira da praia, às vezes está passando férias ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, ele até sabe que se ele for no supermercado e aí comprar uma caixinha de isopor e comprar cerveja ou refrigerante ou água, que seja, colocar na caixa de isopor, levar para a praia e essa coisa toda, ele até vai pagar menos. Só que muita gente, para ter o produto naquele momento e naquele lugar, se dispõe a pagar mais. Isso faz com que o valor daquele produto cresça. Entendido o conceito? Sim. Moçada, não é só a Ana que tem que falar, não, hein? Eu quero ouvir a voz de vocês aí, por favor, Ana, mas eu também não quero que você pare de falar, não. Os outros que têm... Vou parar de falar. Beleza. Muito bem. Lembram dessa discussão do desafio da logística? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar aqui, ver se me ajuda. Nicole, você lembra o que é nível de serviço? Tem que responder pelo menos sim ou não. Nicole? Uai, Nicole, você está aí só de cor presente? Gabriel, ajuda aí.
Não lembro como é que é, não. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos relembrar isso aí. Nível de serviço é basicamente a quantidade de serviços, de facilidades que a logística coloca para o cliente. Então, por exemplo, você quando vai num supermercado, ok? Você tem, vamos dar 2 exemplos aqui. Você vai lá no Big Mais ou então você vai lá no Atacadão, ok? Pode ser até que eu esteja errado, o Atacadão ou o Marte Minas, tá? Até onde eu saiba, o Atacadão ou Marte Minas não tem o serviço de entregar a compra em casa. É isso mesmo? Ou alguém sabe se eles têm esse serviço? Eu não sei. Mas das vezes que eu fui lá, eu não lembro. Eu fui poucas vezes, mas eu não lembro deles terem esse serviço de entrega. Mas o Big Mais, o Coelho Diniz, tem o serviço de entrega na sua casa, correto? Então, essa entrega na sua casa é um serviço a mais que a empresa está oferecendo. Entendeu, Gabriel? Então, a gente Entendi. opta por um estabelecimento que tenha mais Qualidade um de mix desempenho. maior, né, professor? A ideia aí é que algumas empresas oferecem mais serviços do que a outra. Isso, Concordam comigo? isso. Ok? Agora, por que que o Coelho Diniz faz isso e por que que o Marte Minas não faz? Alguém tem ideia? É porque é mais atacado? É por aí. Seria isso? É por aí. Eu acho que é também uma opção, né? Uma escolha da empresa, né? Mas ela faz isso por quê? Por que que o Marte Minas não oferece para você a opção de entrega e o Big Mais oferece? Eu só penso que é por ser atacado, né? Teria que ser. Não daria para entregar de moto, só caminhões e tal. Não sei, Teria que devia ser uma ser demanda pelo bem maior. transporte, né? Alguém falou alguma coisa de demanda aí que eu não entendi. Repete. Eu acho que para ele entregar teria que ser uma demanda bem maior por conta É a de pena. ser, de não ser atacado, né? Não, tô te entendendo. Vamos lá. Mas vamos pensar assim. A princípio, você se espantaria se na média de preços o Marte Minas fosse mais barato que o Coelho Diniz ou que o Big Mais? Eu acho que sim. Tá? É. Vocês Na concordam com... verdade, eu não tenho o hábito de ir no Marte Minas, tá difícil para mim. Mas eu digo esses atacadões. Você vai... quem que falou aí que vai? Nicole? É. Ok. Eu não vou, então. Não, tá jóia. Mas, a princípio, os atacadões... então me ajuda então aqui, Nicole. O que digamos assim, que diferença de serviço você vê do Marte Minas para um Coelho Diniz ou para um Big Mais? É o valor, né? Você concorda comigo que a loja do Coelho Diniz ela é mais agradável, digamos assim?
aparência, né? Sim. Os carrinhos são menores. Tem mais funcionário para tirar dúvida. Concorda comigo? Mais variedade também. É tudo maior, né? Porque eu acho que tem uma diferença boa. Uhum. E vocês acham que quando o Coelho Diniz ou o Big Mais colocam um layout diferenciado, algumas colocam ar-condicionado, mais funcionários, carrinho diferenciado e tudo, isso aumenta o custo deles? Com certeza. Mas Ok. aumenta a demanda também. Aumenta. Sim. Uhum. Então você chegou no ponto onde eu queria. Quando eu vou para o Coelho Diniz, essas facilidades que existem lá, elas custam mais e elas vão ser recuperadas num preço maior. Então, não é em tudo, mas a tendência é que o preço do atacadão seja menor do que o preço do Coelho Diniz, do Mig Mais, do EPA, dessas lojas em geral. Exatamente porque o atacadão ele não oferece tantos serviços. Concorda comigo? Mas o público-alvo dele é totalmente diferente, né? Sim, boa. O foco do atacadão vai ser o sujeito que vai comprar para revender. É isso que você quis destacar, Maurício? Isso. Eu já tenho experiência com atacadão, porque meu pai, ele gerencia uma rede de postos, né? Aí direto ele tá indo lá. Eu vou com ele pra lá pra ajudar ele. Comprar pras lojas de conveniência e tal. Legal. Cara, então você trouxe uma visão diferente. Um exemplo aí muito joia para a gente analisar. O que a loja de conveniência normalmente oferece que faz com que, na grande maioria das vezes, o preço dos produtos na loja de conveniência é mais caro do que o supermercado, Maurício? Oferece o atendimento, por exemplo, em dia de feriado, que muitas lojas fecham e tem gente que fica fazendo churrasco, festinha e tudo, e o posto abre 24 horas, né? Sim. Então, é aquele negócio da praia. Se não tem nenhum aberto, você, por necessidade, você opta por pagar mais caro, mas adquirindo o produto. Sim. Necessidade e às vezes comodidade, né? Sim, também. Sim. É exatamente aí que eu quero chegar no que vocês estão falando, moçada. Vocês percebem, pensa agora como consumidor. Vocês percebem que quando eu tenho um nível de serviço maior, aquilo faz com que eu me disponha a pagar mais por aquilo? Isso. Sim. Vocês conseguem enxergar isso? Como é que esse processo funciona em loja de roupa? Que sentido? Imagina o atendimento nessas boutiques chiques, ok? Você vai comprar roupa aí naquela boutiquezinha que é pequenininha, mas que você senta lá, a vendedora pergunta seu nome, te oferece um cafezinho, um copo d'água, beleza, ok? Esse é um extremo. Agora, compara isso com esses lojão, eu não sei, acho que tem aqui em Valadares, tem um Costão, não tem? Tá? Aí vem a qualidade do serviço, né? O bem-estar, o ar-condicionado, um aguinho, um cafezinho. Forma de pagamento. Isso. Sim. E como que a empresa faz para recuperar todo esse custo?
No cliente, no preço, no valor. Ela vai cobrar um valor mais caro. Concordam comigo? Sim. Tá, joia. Então, agora, voltando aí ao desafio. Qual que hoje é a tendência do cliente? Ele está mais exigente ou está menos exigente em termos dos serviços que ele quer ter? Mais exigente. Mais exigente. Cada dia mais. Cada dia mais. A gente já pode até dizer que nós, como clientes, estamos cada vez mais exigentes, correto? Só que, ao mesmo tempo que a gente está mais exigente, a gente sempre quer ter o menor preço possível. Ok? Não é isso? Isso. Então, esse é o desafio da logística. Fazer com que o produto chegue ao cliente com a maior quantidade possível de serviços adicionais, mas tentando fazer com que o custo de transporte, de entrega, de armazenagem, de tudo isso que envolve a logística, seja cada vez menor. Entendeu? Entendido, moçada? Entendi. Beleza. Esse desafio, a gente vai falar dele aí ao longo do curso quase todo. Beleza? Agora, lembram de qual que é a diferença entre produto e serviço? Que a gente conversou em sala de aula? Sim. Como que diferencia um produto de um serviço? Vamos pôr mais gente? Fala aí, Thiago, alguma coisa? Produto é. Produto é aquilo que é palpável, né? Ou seja, aquilo que você tem, você pode tocar, pode pegar. E serviço é alguma coisa que é entregue. Isso. Então, o serviço eu não tenho como armazenar, não tenho como transportar, beleza? Então, assim, tem empresas que elas basicamente se ocupam de produzir alguma coisa física, ok? Ainda que, normalmente, além desse produto físico, outros serviços sejam entregues também. A gente vai ver isso mais à frente. Mas existem outras empresas que se dedicam especificamente, exclusivamente a serviços. Vocês podem me dar aí algum exemplo de empresas que só prestam serviços? Hoje tem muita, né? Terceirização hoje está. Ok. Então, uma empresa que faz limpeza, ela está oferecendo serviço de limpeza, correto? Isso. Ela vai até usar produtos, mas o que ela está oferecendo é o serviço de limpeza. Que mais? A Uber poderia considerar? Uber. Qual o serviço que a Uber oferece? Transporte. Transporte, exatamente. Que mais? Bom, parou agora. Essas empresas do tipo manutenção, tudo isso mecânica. É serviço. Isso, serviço de mecânica, ok? Já aquela loja de autopeças, que é só de autopeças, ela vai vender o produto, ok? Então lá você vai lá e compra o óleo, ok? E aí depois o teu mecânico, por exemplo, ele vai fazer o serviço de troca de óleo, mas a loja de autopeças te vendeu o produto, beleza? Então aí eu deixei essa pergunta aí para a gente lembrar que a gente discutiu isso em sala de aula. Agora, é muito importante a gente entender, a gente até passou uns videozinhos, tá? O quanto que a logística cresceu
e quanto que ela evoluiu. Tá? E aí é importante entender o seguinte, hoje, vocês acham que as pessoas, no seu dia a dia, elas estão sendo mais... A tendência é que as pessoas sejam mais ou menos especialistas? Sempre mais. Cada vez, é isso mesmo, cada vez mais a pessoa se especializa em fazer alguma coisa e aí ela vai contratar outra pessoa, outra empresa para fazer aquilo que ela precisa, ok? Então, sei lá, coisas do tipo de quem... Uma empresa que fornece marmita, ok? Então, a pessoa não se preocupa mais em cozinhar em casa, porque ela vai ter a marmita, ou então ela vai ter o iFood para entregar a comida que ela quer. Vai contratar alguém para prestar um serviço de faxina e mais um monte de coisas. Então, isso faz com que as pessoas hoje demandem cada vez mais produtos e serviços. E aí a logística precisa se preparar e acompanhar essa evolução para poder entregar aquilo que as pessoas precisam. Beleza? E aí vem a ideia dos fluxos logísticos. O que é isso? Lembram dessa figura que a gente apresentou em sala de aula? Sim. Essas 3 partes aí, me ajudem aí. O que é que elas representam? O transporte. Também. Consumidor. Acho que é distribuição. Consumidor. A minha setinha aparece para vocês? Parece. Aqui é o consumidor. Ok. Isso aqui eu tenho os consumidores e a etapa final de distribuição, ok? Isso aqui. Isso aqui representa o quê? Fabricação. O processo maquinário. de fabricação. Isso. E esses aqui representam os fornecedores de matéria-prima, equipamentos, material, para que a fabricação ocorra. Beleza? Então, olha só. Eu tenho um fluxo. O que é que sai daqui, passa por aqui, até chegar aos consumidores? São os materiais. Ok? Tá todo mundo aí usando ou computador ou celular, ok? Então, esse produto final começou lá com os fornecedores de matéria-prima e equipamentos, passou pela fabricação, foi para os grandes centros distribuidores, para os varejistas e depois chegaram, cada um desses produtos chegou até as mãos de cada um de nós, beleza? E quem que paga o fornecedor de matéria-prima? De onde sai o dinheiro para pagar? Dos consumidores. Dos consumidores. Então, eu tenho um outro fluxo, que é o fluxo de informações, a gente vai falar daqui a pouquinho, e de recursos financeiros. Então, essa turma, o consumidor, paga ao varejista, que paga o atacadista, que, por sua vez, vai pagar as empresas fabricantes, que, por sua vez, vão pagar os seus fornecedores. Ok? Agora, digamos que você compre um produto e que esse produto não te atenda bem. Aí você vai, de alguma forma, fazer ou conversar com o sujeito que te vendeu. Ok? E aí esse sujeito que te vendeu, ele percebe que tem muita gente falando mal desse produto. Então, o que é que se torna necessário? Que esse tipo de informação, ele tenha esse fluxo também, ok? Ele vá do consumidor, passe pelo fabricante e vá até os seus fornecedores, ok? Então, é importante que você perceba que os materiais vão num sentido, dos fornecedores de matéria-prima até os consumidores, e
As informações e recursos financeiros vão no sentido inverso dos consumidores, atacadistas, varejistas, atacadistas, pessoal da produção e até os fornecedores de matéria-prima. Beleza? Muito bem. E aí, então, surgem os processos logísticos. Então, vamos aqui. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui dos fornecedores, eu tenho aqui a logística de aquisição, que é desde a entrada dos insumos até a liberação para a produção. A gente falou isso, que é o inbound. Aí eu tenho a logística que vai apoiar a produção. São as atividades que vão dar suporte à produção de bens e serviços. E depois a distribuição, que começa do recebimento do produto pronto até a chegada aos canais de distribuição, que aí é o outbound. Então, o inbound é o antes, o processo produtivo e depois o outbound. Então, nesse processo de aquisição, eu tenho que estar atento ao processo de aquisição, a seleção de fornecedores, o transporte, a armazenagem, a gestão de estoques e de informações. Tá? Depois, eu tenho aí, na produção, eu tenho que ter planejamento, tenho que programar e controlar a produção e cuidar de abastecer as linhas e a movimentação interna. Nós vamos falar disso também. E na distribuição, eu tenho aí transporte, armazenagem, gestão de informações e mais um tanto de coisa. E tudo isso faz com que o processo comece dos fornecedores e vá até os clientes, ok? Então, aí eu tenho 3 processos logísticos. Falta um. Alguém lembra qual que é? Como é que é? Ó, aqui eu fiz o processo que vai dos fornecedores. Aí eu tenho o inbound, que é todo o processo de aquisição dos insumos. Eu tenho o processo de produção e de apoio à produção, são todas as atividades que vão ajudar a produção de bens e serviços, e tenho a distribuição que chega até aos clientes. Então, aqui eu tenho 3 subdivisões da logística, ou 3 subsistemas. Mas falta um processo logístico que é muito importante no mundo de hoje. Alguém lembraria qual que é esse processo? A reciclagem? Oi? A reciclagem? A reciclagem está dentro do quê? Da logística reversa. Lembram dela? Lembro. Uhum. Então, logística reversa faz o caminho inverso. Vai dos clientes aos fornecedores, ok? Então, eu tenho aqui o conceito de logística integrada, que é exatamente a integração dos subsistemas, da logística de suprimentos, da logística de produção, da logística de distribuição e a logística reversa. Então, quando eu falo de logística integrada, eu estou falando de todos esses processos aqui ocorrendo na empresa. E aí, a gente viu, vamos relembrar aqui, e quem está aí acompanhando agora, quem que comentou? Noemi, é você que está assistindo a primeira aula hoje, é isso aí? Confirma aí para mim. Isso. Ok, Noemi. Então, olha só. A gente está passando aqui meio rapidamente, mas se tiver alguma coisa aí que você tiver com dificuldade de acompanhar, você dá o grito que a gente dá uma esmiuçada melhor, tá bom? O Einstein também é o primeiro dia dele. Nem sei se é assim que fala. Repete para mim. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Acho que é Einstein. Eu tenho aqui. O Einstein. É o Tá primeiro dia jóia. dele hoje também. Einstein, você está por aí também? Dá só um sinal que você está vivo. Manda só um oi. Ele é tímido. Tá bom. Então, vou considerar aí que a Nicole está te representando. Mas, Einstein, se você tiver alguma dúvida aí, a gente conversou lá no início com a Ana, que ela estava aí meio preocupada de estar colocando dúvidas e perguntas, mas aqui eu quero ajudar todo mundo a aprender o máximo possível. Então, me ajudem aí colocando as dúvidas.
mas é importante que vocês depois vejam os slides que já estão à disposição de vocês e também leiam o material do livro-texto, beleza? Bom, mas voltando então aí na logística reversa. A gente tem os resíduos industriais. O que é? São aqueles resíduos que são produzidos, ou que são gerados, melhor dizendo, no próprio processo de produção industrial. Esses resíduos, eles nem sequer chegam ao consumidor. Okay? Então, tem que ter um destino para eles. Eu vou pular os bens de pós-venda, tá? Para explicar melhor. E tem outro que é muito fácil de entender, que é o bem de pós-consumo, ou seja, é aquilo que é gerado de produto que não é aproveitado pelo consumidor após o consumo dele. Tá? Então, vai desde, por exemplo, a embalagem de algo que você compra, de um micro-ondas, um liquidificador. Tá? Você acaba se desfazendo daquela embalagem. Então, você tem que ter uma preocupação de como diminuir o impacto disso no meio ambiente. E tem também a logística reversa de bem de pós-venda. O que é o processo de bem de pós-venda? É quando tem algum problema. Tá? É quando um produto dá defeito e ele tem que ser trocado. É quando um produto dá defeito e tem que cuidar de levar para garantia. Todos esses processos aí que tem algum problema em que o produto ele não é consumido, por isso que é o processo de pós-venda, mas não de pós-consumo, a empresa acaba tendo que cuidar daquilo ali. Essa logística reversa, moçada, está abrindo muita oportunidade de trabalho em muitos lugares, então vale a pena ficar atentos, ok? Bom, então aí, ó, aquilo que eu estava falando, eu pensei até que eu nem tinha colocado esse slide aqui. Os resíduos industriais são as sobras, tá? O pós-venda é quando eu tenho um produto devolvido por algum problema, e o pós-consumo é o descarte ou disponibilização dos bens e resíduos depois de extinto o seu uso original, ok? Então, lembrar aí dessas 3 subdivisões da logística reversa. Bom, aí eu tenho 2 conceitos que a gente conversou também, né? A gestão da cadeia de suprimentos e a logística integrada. Então, logística integrada, eu já falei um pouquinho, deixa eu ler aqui, vamos ler junto o conceito de gestão da cadeia de suprimentos. Conjunto de todos os processos de negócios e organizações associadas referentes a um bem ou serviço, desde o fornecedor até o consumidor final. As empresas vão além de suas fronteiras e englobam outras empresas. Qual, então, seria a diferença de gestão de cadeia de suprimentos para logística integrada? Quem ajuda? Quem arrisca? Parece ser igual, mas tem uma diferença. E aí, moçada, quem fala? Baiana. Eu não peguei, não. Nicole, quer arriscar? Eu não. Douglas, Maurício. Quem mais aí? Tem gente que eu não lembro dos nomes. Na gestão de cadeia de suprimentos englobam mais de empresa, e na logística integrada só até a empresa específica. Boa! É isso aí, Douglas. Eu acho que também é desde a matéria-prima até chegar no consumidor, né? Na verdade, tanto a gestão de cadeia de suprimentos quanto a logística integrada tem esse conceito da matéria-prima até o consumidor. A questão-chave é que, quando eu falo de uma logística integrada, vê se a setinha aparece aqui, são subsistemas logísticos dentro da empresa. Então, aquela empresa está cuidando do processo, ok?
Quando eu falo de gestão da cadeia de suprimentos, eu tenho mais de uma empresa envolvida. Ah, lembrei. Lembrei que você falou isso. Isso. Então, o que é que acontece? É necessário, então, que as empresas planejem juntas, porque o problema de uma pode acabar prejudicando outra. E aí, qual que é o desafio? Pode falar. Uma depende da opinião do outro, né? Não é igual a integrada que vai só entre eles, né? Exatamente. Porque na logística integrada, eu tenho alguém dentro da empresa que vai ter a responsabilidade de dar a palavra final. Entende? Então, se eu tenho 2 setores dentro da empresa que não estão entrando em acordo, eu vou ter alguém dentro da empresa que está acima desses 2 setores. E vai chegar e vai dizer, não, é dessa forma que a gente vai fazer. Percebe? Agora, quando eu tenho mais de uma empresa não pode obrigar a outra a fazer aquilo que ela quer. Concordam comigo? Isso. Então, aí, o que é que elas vão precisar fazer? Elas vão precisar desenvolver estratégias juntas, ok? Desenvolver formas de resolver problemas, vão ter que estar aí trabalhando de uma forma harmônica. Então, é isso aqui, ó. As empresas vão além de suas fronteiras e englobam outras empresas. Então, aí o desafio da gestão da cadeia de suprimentos é bem maior do que da logística integrada. Na realidade, é como se fosse uma evolução do processo. Beleza? Muito bem. Então, com isso aí, a gente terminou... Deixa eu voltar aqui. A gente terminou o... deixa eu ver se eu volto aqui. Não, aqui. Na hora do intervalo. Isso, estamos chegando aí no intervalo. Eu sabia que alguém ia falar isso aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Não é. Você voltou aí para vocês o meu vídeo? Tá. Então, slide, né? Chat de reunião. Voltou. Voltou o vídeo agora? Voltou. Ah, beleza. Eu tô aprendendo. Eu quero aparecer aqui também. Oi? Eu não. Como é que coloca minha fotinha aqui também? Eu também quero. Ó, se vocês quiserem colocar fotinha ou ligar o vídeo aí, tudo bem. Tá? A gente brincou que teve um professor que estava de blazer e de camisa social quando estava dando aula, mas por baixo estava de bermuda e chinelo. Eu confesso que eu não estou de bermuda, não. Estou de calça. Não vou precisar provar para ninguém, mas estou de chinelinha aqui. Sapato social, não. É, mas tá bom. Esse é o prazer do home office, né? Pelo menos isso. Tá? Trabalhando de pijama. O problema é que tem hora que você está em casa com aquela roupa de mendigo, com aquele barba sem fazer, coisa parecida, e aí te chamam para uma reunião, é dureza. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso aí. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha agora, ok? Está chegando aí 23, eu vou interromper a gravação, porque eu vou até dividir isso em 2 partes. E aí, às 15 para as 9, a gente retorna, porque até agora a gente só deu uma revisão da primeira e da segunda aula, ok? Então, aí depois do intervalo, a gente vai falar da aula de hoje. Beleza? Ok. Jóia. Então, vou dar uma paradinha aqui, tomar uma água. Eu estou com uma dorzinha aqui no nervo ciático também, que está me incomodando. Vou andar um pouquinho. Então, aí, daqui a meia horinha, a gente está de volta. Beleza? Um abraço aí, moçada. Até mais tarde.